Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra O Poder do Agora do Eckhart Tolle. Esse é o nosso encontro de número 58 e nós estamos estudando o capítulo 8 desse livro que fala sobre os relacionamentos iluminados. Esse vídeo de hoje, gente, é uma continuação do que a gente viu no nosso último vídeo sobre os relacionamentos como uma prática espiritual. Eu tinha comentado, no outro vídeo que essa é uma das sessões bastante longa desse livro. Tem quase 7 páginas, tem mais ou menos umas 7 páginas. E aí é muita coisa para ser vista em apenas um dia. Então eu dividi pela metade. Na primeira metade a gente já viu, que foi no último vídeo. Se você ainda não acessou, basta dar uma olhadinha aqui nos canais, nos vídeos do canal, que você vai encontrar. Tá tudo na sequência, tudo numérico. É o de número 57. E hoje, o 58, a gente vai dar continuidade a essa temática dos relacionamentos com uma prática espiritual. Tá bom, gente? Hoje a gente vai falar sobre várias coisas e é bacana nessa sessão, gente, nessa parte de hoje, que é super didática, assim. Ele traz um exemplo, ele traz um exemplo concreto para explicar, como é que se dá essa prática espiritual no relacionamento, no caso, relacionamento amoroso. E aí fica bem uma leitura super tranquila, rápida. Eu acredito que esse vídeo de hoje não vai nem ficar tão longo assim, porque é muito, muito tranquilo, assim. Ele não coloca numa linguagem mais complicada, não tem nada assim muito difícil de entender. Vocês vão perceber como é tranquilo, e aí vai ser uma passagem bem suave, digamos assim. A gente lê o que vai ver hoje e o que a gente vai abordar aqui. O que a gente vai trabalhar, gente, hoje é que para que você consiga ter esse relacionamento iluminado, você não precisa esperar pela transformação do outro. Para que isso aconteça, tem que começar por você. É em você que começa a transformação e não no outro. Se você ficar esperando que o outro mude, que o outro se transforme, você não vai mudar. Você vai continuar do mesmo jeito. Isso é tipo um processo de autossabotagem, sabe? E aí hoje a gente vai ver isso, como a gente começar pela gente, como a gente começar a se transformar a partir de nós mesmos, nesse movimento de dentro para fora, tá certo? Antes da gente começar a leitura, como eu sempre faço, agradecer vocês que estão acompanhando esse estudo pelo canal do YouTube Isaías Costa. Convido vocês a se inscreverem no canal, para ficarem sempre sabendo das notificações dos novos vídeos, a sempre dar um joinha nos vídeos. É super importante, gente, vocês darem um joinha nos vídeos, já começa a assistir, já dá logo um like, porque é isso que faz com que o canal possa crescer, possa atingir mais pessoas, porque é assim que o algoritmo do YouTube funciona, através das curtidas, dos likes nos vídeos. Quanto mais likes, ele entende que é um conteúdo relevante e coloca como recomendação para outras pessoas. Então eu conto com a generosidade de vocês para sempre dar um joinha nos vídeos, porque isso vocês vão estar ajudando para que esse estudo alcance cada vez mais pessoas, tá certo? O pessoal do Instagram, que é o Isaías Costa 14, eu sempre coloco um pouco mais tarde, depois que fica salvo, eu coloco lá no Instagram para o pessoal que quiser assistir por lá também. Eu deixo no IGTV, do meu Instagram. E aí é uma forma de chegar para mais pessoas, Hoje em dia o pessoal assiste mais as coisas pelo Instagram do que pelo próprio YouTube, Tem crescido muito essa plataforma. Então é uma forma que eu estou fazendo de atingir mais pessoas, de dar mais uma oportunidade, mais um portal assim que possa assistir, Então quem quiser acompanhar por lá, fique à vontade também. É o Isaías Costa 14. Além dos vídeos, eu também todos os dias eu compartilho frases, citações, textos meus, para a gente refletir sobre o autoconhecimento, mergulhar na espiritualidade, tá certo? É bem bacana, gente. Vai ser uma alegria ter a presença de vocês lá no meu Instagram. Ou também pelo podcast, que é o Para Além do Agora, tanto no SoundCloud quanto no Spotify. Eu tenho nessas duas plataformas. Tem gente que prefere só ouvir, Ouvir enquanto faz algumas outras atividades, como lavar uma louça, arrumar uma casa. É uma forma bacana de você estar ouvindo coisas boas, aprendendo, enquanto faz outras atividades, tá certo? E tem essa vantagem de você poder acompanhar mesmo quando não tem acesso à internet, Se estiver desconectado da internet,
Então, quem quiser acompanhar pelo podcast, fique à vontade, gente. É o Para Além do Agora, tanto no SoundCloud quanto no Spotify, tá bom? Tá tudo lá. Basta fazer uma pesquisazinha rápida que vocês encontram esses podcasts que são o áudio de todos esses estudos, tá certo? Então, feita essa introdução, vamos lá começar a segunda parte, né, sobre os relacionamentos como uma prática espiritual. Aí vem um questionamento que diz o seguinte: suponho que sejam necessárias duas pessoas para transformar um relacionamento em uma prática espiritual, conforme você sugeriu. O meu parceiro, por exemplo, continua com suas antigas atitudes de ciúme e controle. Já chamei a atenção para isso inúmeras vezes, mas ele é incapaz de perceber. Ou seja, aqui a pessoa que questionou já está colocando a culpa no outro, né? Não, a culpa é dele, é ele que não quer mudar, sou sempre eu que quero mudar e ele não quer. E a partir daí ele vai falar uma série de coisas super importantes sobre a mudança começar em você. E aí, começando em você, a outra pessoa ela vai sentir a sua mudança. E aí, se ela realmente amar você profundamente, ela vai acabar mudando também. Mas isso não vai depender de você. A mudança depende de cada um. Como eu já falei no último vídeo, ninguém muda ninguém. Essa é uma das grandes verdades da espiritualidade. É uma verdade universal. Ninguém tem o poder de mudar o outro. Mas a gente, mudando a nós mesmos, a gente tem uma possibilidade de influenciar a partir da nossa mudança para que os outros mudem, as pessoas ao nosso redor também mudem. Isso é possível. Não a mudança forçada, a mudança na marra, tá certo? Tudo começa daí, gente. Esse é o pressuposto básico. Se você não entende nem isso, você não vai conseguir entender nada para frente. Eu já estou falando logo isso de cara para você entender que isso é o pressuposto assim, fundamental. É a partir daí que todo o desenvolvimento de argumentos e tudo mais é feito, tá certo? Ele diz: quantas pessoas são necessárias para transformar a sua vida em uma prática espiritual? Não se incomode caso o parceiro não queira cooperar. É através de você que a sanidade, ou seja, a consciência, consegue chegar a esse mundo. Foi o que eu acabei de dizer, né? Que a mudança sempre começa em você. Não espere que comece pelo outro. Se você ficar esperando que comece pelo outro, você vai estar se auto-sabotando. Você vai estar se atrasando o seu processo evolutivo. Ao invés de evoluir, você vai estar atrasando. Né? Você vai estar fazendo um movimento contrário ao que você realmente quer, ao que você almeja, que é a evolução sua e do outro. Você não tem de esperar o mundo se curar ou alguém se tornar consciente antes de poder alcançar a iluminação. Pode ter de esperar para sempre. Né? Aqui é a espera na forma mais negativa, né? Porque eu já comentei aqui, existe a espera de esperar e a espera do esperançar, né? Que o mestre Paulo Freire tanto nos ensinou ao longo da sua vida. A gente precisa ter a espera do verbo esperançar, que é a espera com ação, nós agirmos, a esperança ativa. A esperança ativa ela é muito boa, mas essa esperança passiva, de você esperar, não, o outro tem que mudar, o mundo tem que melhorar, as pessoas têm que fazer alguma coisa, isso é uma armadilha. Isso é o ego falando, e não o seu ser interior falando, percebe? Que a gente tem a espera do verbo esperançar, né? Que é a esperança ativa. Dessa forma a gente vai estar se movimentando no processo de evolução, tá certo? Não acuse o outro de não ter consciência. No momento em que a discussão começar, é sinal de que você passou a se identificar com uma posição mental e a defender não só aquela posição, mas também o seu sentido do eu interior. O ego está no comando. Você acabou de ficar inconsciente, percebe? Aqui o que ele está falando é isso. Quando você discute, quando você entra na mesma frequência da outra pessoa que está nessa energia de raiva, de discussão, né, de N coisas, você acaba entrando na frequência do ego. E aí vão ser dois egos brigando, que não vão chegar a lugar nenhum. Não tem como haver um crescimento verdadeiro dessa forma. É isso que ele está nos colocando aqui. Às vezes isso pode servir para apontar certos aspectos do comportamento do parceiro.
Se você estiver muito alerta, muito presente, pode agir sem o envolvimento do ego, sem culpar, acusar ou fazer o outro se sentir errado. Porque é isso que acontece, gente. Isso que ele coloca aqui é o mais básico. A pessoa julga, a pessoa culpa o outro, ela diz que o erro está no outro e que ela faz tudo certo, né? É o ego falando, gente. Isso é ego puro. Você pensa que está tudo certo, que você é evoluído, você é iluminado, a outra pessoa ela não entende você, aí pronto, aí a coisa vai longe, né, na discussão. Vocês não chegam a lugar nenhum dessa forma. Aí ele diz, se você estiver alerta, se você estiver presente, você não vai entrar nessa energia. E esse estudo de hoje é para que a gente tenha clareza disso, a gente trabalhe isso, para que no momento em que você perceber que você está prestes a cair nas armadilhas do ego, você freie, você olhe para trás e pense, opa, o ego está chegando, o ego quer me dominar, mas eu não vou permitir, percebe? Esse é o maior objetivo, gente. Esse é o principal objetivo desse estudo de hoje, para que a gente, através da presença, através do poder do agora, perceba quando é que a gente está começando a entrar, né, a quase cair nas armadilhas do ego, para que ele não nos domine, mas que o nosso ser interior prevaleça. Dessa forma a gente consegue estar pleno, a gente consegue estar no aqui e agora, tá certo? Se o outro se comportar de modo inconsciente, abandone qualquer julgamento. O julgamento tanto serve para as pessoas confundirem o comportamento inconsciente com quem elas são de verdade, quanto para projetar a própria inconsciência sobre a outra pessoa e se enganar por causa disso sobre quem elas são. Isso daqui, gente, eu já comentei no outro vídeo, que são os processos de projeção. Quando a pessoa ela fica com raiva, quando ela fica lhe culpando, lhe julgando, né, fazendo essas coisas que são as armadilhas do ego, ela está projetando o que existe nela em você. E aí você vai espelhar isso se você também estiver na inconsciência. Isso é a inconsciência dela falando. E aí o inconsciente, para que ele se manifeste, ele precisa se conectar com o outro inconsciente, entende? Ele já falou sobre isso, Castor, a gente já leu essa parte aqui, no outro estudo. Consciente e inconsciente não se combinam, gente. Consciência só combina com consciência. Inconsciência só combina com inconsciência. Jamais o invertido, consciência com inconsciência, não se combinam. Então, se o parceiro está na inconsciência, está dominado pelo ego, ele só vai conseguir ter ressonância se você também cair para o nível da inconsciência e reagir. É nessa hora que a gente tem que trabalhar nossa mente reativa. Pessoas que são reativas entram na briga fácil. Qualquer coisinha já estão discutindo, porque se deixam dominar pela reatividade. E o que é a reatividade? É o mental. Você está preso no mental. O mental é a conexão com o nosso ego, né? Por isso que as pessoas que são muito mentais, muito racionais, elas têm mais dificuldade de superar conflitos, né? Os conflitos, eles são muito mais fáceis de serem superados quando você dá prevalência ao seu coração, ao seu sentimento. Quando você vive na verdade do seu coração. Dessa forma, é muito mais fácil você superar as dificuldades, superar os conflitos. E dessa forma ter um relacionamento muito melhor, muito mais harmonioso e muito mais saudável. Tá certo? Abandonar qualquer julgamento não significa não reconhecer a disfunção e a inconsciência quando se deparar com ela. Significa ser o saber e não ser a reação e o juiz. Isso daqui, gente, é lindo o que ele está falando, porque quando ele fala de você ser o saber, é quando ele fala do conhecimento que está além do mental, um conhecimento de ser, né, do nosso eu interior, que isso tá em conexão com o nosso mais profundo, com o nosso eu interior, com a nossa verdade. E quando ele fala de ser a reação, ser o juiz, é a mente reativa. A mente reativa que se conecta com o nosso ego, nosso lado mais egóico, que só pensa no conflito, né? Que ele está pronto para guerrear,
para guerrear o tempo todo. E é isso que atrapalha os relacionamentos, para que eles se tornem mais harmoniosos, percebe? Você não vai nem querer reagir ou poderá reagir ainda assim sem ser o saber. O espaço no qual a reação é absorvida, não é observada e onde ela se permite existir. Em vez de brigar com o escuro, você traz a luz. Em vez de reagir a uma desilusão, você vê a desilusão, mas ao mesmo tempo enxerga através dela. Percebe? Então, aqui, gente, ele está falando de uma forma super poética sobre o sentimento de compaixão. Quando a pessoa ela vem para você na reatividade, lhe culpando, lhe julgando, né, botando a culpa toda em você, dizendo que você só faz tudo errado, você pode, quando você desenvolve, né, esse olhar de compaixão, você começa a perceber que ela está sofrendo. E aí você começa a se abrir para compreender, para se conectar, né, com o sofrimento da outra pessoa. Você vai abrir o seu coração para entender, poxa, você está sofrendo, né? E aí eu quero lhe ouvir. Eu tô aqui, eu quero ouvir o que é que você está sentindo, né? Quando você está dessa forma, né, se comporta dessa maneira, você já está se desconectando total desse lado mais egóico. Porque quando a pessoa ela está armada, né, para lhe julgar, lhe culpar, se você for ouvidos, né, se você desenvolver essa arte de escutar, né, você vai realmente entender por que a outra pessoa está sofrendo. Porque sempre que ela faz isso, ela está demonstrando através, né, da raiva, né, de jogar a culpa em você, né, lhe julgar e tudo mais, ela está só expressando o que ela está sentindo de sofrimento naquele momento, sabe? E aí quando você se conecta, né, por esse olhar de compaixão e essa escuta ativa, maravilha, você vai estar no ser interior, você vai estar em presença e isso vai trazer a luz. A luz ela dissolve a escuridão. A luz ela faz com que a escuridão ela deixe de existir, ela suma, né, para dar lugar à luz. A escuridão não sobrevive à luz. Eu já falei isso aqui outras vezes, né? Só estou repetindo. A escuridão ela não sobrevive diante da luz. Se você joga a luz sobre a escuridão, pronto, a luz vai dominar. E aí você consegue transformar as situações difíceis, conflituosas, em uma oportunidade de uma conexão mais profunda, de uma conexão de ser para ser. Percebe como isso é super bonito? E isso aqui, gente, é super possível de você colocar na prática da sua vida. Desde que você esteja, enfim, né, nessa busca sincera, né? Se você de forma sincera estiver buscando essa conexão de ser para ser, né? Você precisa sair do seu cabeção e se conectar mais com o seu coração, que é essa ligação com o nosso eu interior, não com o nosso eu mais profundo. Ele continua. Ser o saber cria um espaço nítido de presença amorosa que permite a todas as coisas e pessoas serem como são. Não existe maior catalisador para a transformação, para que essa transformação aconteça. Se você adotar essa prática, o outro não conseguirá ficar com você e permanecer inconsciente. Foi aquilo que eu falei, você vai jogar luz sobre a escuridão. E uma escuridão, quando ela é colocada diante da luz, ela desaparece. Né? Só que aqui, gente, existe algo nas minúcias dessas palavras que eu preciso comentar aqui. Né? Ele diz assim, a pessoa ela não vai conseguir continuar com você e permanecer inconsciente. Porém, gente, tem pessoas que elas estão cheias de problemas, digamos assim, para resolver internamente, e aí elas sentem como sendo muito pesado para elas essa luz, né? Uma luz muito forte, é como se fosse uma luz que encandeia tudo, assim. É só metaforicamente falando, né? Como se fosse encandeando os olhos, né? Uma luz muito forte. E aí algumas pessoas elas não conseguem aguentar, digamos assim, né? Essa presença. Algumas delas optam por se auto-sabotar nessa hora. E aí o relacionamento ele degringola de um jeito que a pessoa ela cria situações
que vão se tornando tão chatas, tão complicadas no relacionamento, até que chega numa ruptura. E aí, qual foi o problema? Aí não foi a pessoa que estava consciente que gerou o problema, foi a pessoa que estava inconsciente, que se auto-sabotou. Muitas vezes, a pessoa que está mais na inconsciência, ela se sabota. Por quê? Porque ela não está pronta para essa mudança ainda. E tá tudo certo, gente. Eu queria fazer essa observação, porque às vezes tem pessoas que, estando mais conscientes, elas ficam pensando, meu Deus, não foi que eu errei, né? Elas ficam achando que erraram, mas às vezes é porque a outra pessoa, ela não estava ainda preparada para viver esse amor, entende? Esse amor mais puro, né? Um amor mais verdadeiro, percebe? Então isso que eu estou falando agora acontece demais, gente. E muitas vezes, isso eu estou trazendo esses dois lados. Eu estou trazendo o lado da pessoa que está mais na consciência, tentando trazer luz para o relacionamento, ela fica triste, ela fica meio sem saber, poxa, onde foi que eu errei? E a outra pessoa, ela fica se auto-sabotando. Ela fica criando, assim, situações só para gerar conflitos, só para gerar brigas. E aí você fica, assim, meio sem saber o que fazer, né? Então, só que isso fique bastante claro, gente. Eu quis explicar isso para mostrar para vocês que é mais ou menos assim que acontece, tá bom? E aí nessa hora é pra gente ficar tranquilo, né? Se você está buscando a consciência e acontece isso, né? Acontece tipo uma ruptura, tudo bem. Foram aprendizados, tanto para você como para outra pessoa. Os dois estão aprendendo juntos. É um crescimento mútuo. É uma das coisas que é super bacana, gente, da gente, assim, comentar, né? Às vezes as pessoas, elas pensam nos términos de namoro como sendo, assim, uma coisa terrível, né? Mas não, gente, faz parte. Para que a gente cresça, para que a gente evolua, a gente precisa passar por isso, né? A gente não tem como acertar sempre, né? Quando a gente tem isso, não é um erro. Eu não vejo como um erro, eu vejo como um aprendizado. Eu vejo como um passo na evolução, né? Se você está ouvindo isso, está prestando atenção, você já vai se sentir mais leve, né? Porque você vai ver que tentou acertar. Às vezes a gente pensa que é um erro, mas é só parte do percurso. A gente estava tentando acertar, tentando dar certo. Não deu com determinada pessoa, tudo bem. Você permanece na presença, permanece no agora, e tendo essa fé, nessa esperança ativa de se conectar, de encontrar outra pessoa, no qual você consiga ter um relacionamento iluminado, percebe? Essa é a grandiosidade, essa é a beleza por trás, né, daquilo que o Eckhart Tolle está nos trazendo nessa parte que eu acho magnífica desse capítulo, né, que são os relacionamentos como uma prática espiritual, tá bom? Continuando. Se os dois concordarem em fazer do relacionamento uma prática espiritual do casal, tanto melhor. Podem contar ao outro os pensamentos e sentimentos tão logo apareçam, ou assim que uma reação desponte, de forma que não haja tempo para surgir um espaço em que uma emoção não dita ou desconhecida ou uma queixa possam se agravar e se desenvolver. Aprenda a expressar os seus sentimentos sem culpar ninguém. Aprenda a ouvir o parceiro de um modo aberto, sem reservas. Dê ao parceiro espaço para se expressar, esteja presente. Acusar, defender, atacar, todos esses padrões destinados a fortalecer ou proteger o ego, ou a atender às necessidades dele, irão se tornar supérfluos. Ou seja, isso aqui que ele está falando, eu já comentei um pouquinho antes, né? Que você se torna um ouvinte assíduo, assim, um ouvinte muito atento. Você presta muita atenção no que a outra pessoa está falando para você conseguir identificar o sofrimento dela. Porque quando uma pessoa está na reclamação, ela está no julgamento, na culpa, ela está sofrendo em algum grau, em algum nível. E você, quando está na presença, está conectado com o agora, você consegue perceber onde é que está esse sofrimento. E dessa forma você pode, de coração para coração, contornar isso
e fazer com que esse sofrimento ele seja sanado através da luz da consciência e não da guerra do ego, percebe? O ego nessa hora só atrapalha. A gente precisa deixar o ego de lado, né, arrefecer o poder dele para que surja, né, para que inunde, transborde o ser interior, né, a paz que vem da alma, que vem do nosso coração, tá certo? Dê ao parceiro espaço para se expressar, esteja presente, né, acusar, defender, atacar, todos esses padrões destinados a fortalecer ou proteger o ego ou a atender às necessidades dele irão se tornar supérfluos. Dar espaço aos outros e a si mesmo é fundamental. O amor não consegue florescer sem isso. Quando você tiver removido os dois fatores que destroem os relacionamentos e o seu parceiro tiver feito o mesmo, vocês vão sentir a alegria do desabrochar do relacionamento. Em vez de refletir o sofrimento e a inconsciência, em vez de satisfazer as necessidades mútuas viciadas do ego, vocês vão refletir para o outro o amor que sentem lá no fundo, que surge com a realização da unidade de cada ser com tudo que existe. Esse é o amor que não tem opositores. Esse aqui é maravilhoso, gente. O que ele está falando é esse, é o amor de verdade. O amor que está conectado com o ser, que está conectado com a unidade e não com a dualidade. A dualidade vem do ego, a unidade vem do ser. A gente já falou sobre isso aqui em outros vídeos. E uma das coisas que ele falou nessa parte que eu acho super profunda, importante da gente comentar um pouco, é de você dar espaço para o outro. Né? Quando ele fala de dar espaço para o outro, eu até vou dar uma dica aqui para vocês que estão ouvindo, que estão acompanhando esse estudo. Se você perceber que no momento de discussão, de conflito, você já está começando a se conectar com o ego, né, com essa guerra interna, uma coisa que pode ajudar muito é exatamente o que ele está falando aqui, de dar um espaço, né, de você dizer, amor, eu quero ficar um pouquinho a sós, eu preciso refletir um pouco, eu não estou agora com cabeça para a gente discutir, para a gente, enfim, falar sobre tal situação, e você se retirar um pouco, né, você meditar, né, você silenciar, fazer uma respiração consciente. Nessa hora você vai começar a serenizar, né, você vai serenizar o ser, você vai se conectar com o seu eu interior, vai aumentar a sua presença para depois você conseguir, né, se conectar com o seu parceiro, com a sua parceira, sem brigas, sem discussões, mas de forma muito sincera, de coração para coração, resolverem os conflitos, né? Porque eu já falei que os conflitos eles existem, faz parte de um relacionamento. Quem está junto tem os conflitos de vez em quando. Eu até lembro do Mário Sérgio Cortella que sempre diz isso, né? Nas entrevistas e palestras que ele dá pelo mundo afora. Uma coisa é o conflito, outra coisa é confronto, né? O conflito faz parte de qualquer pessoa, já o confronto é do ego. Se você confronta a outra pessoa, é a guerra que vem do ego. E isso faz muito mal. Isso só afasta a união de um casal, o amor que eles sentem um pelo outro, começa a deixar vir à tona todo o ego que atrapalha esse amor. Né? Então, vai vindo o ódio às vezes, né? A gente já falou sobre isso em outros estudos, vem o ódio muitas vezes, né? Que é um sentimento muito próximo do amor, só muda um pouco essa polaridade. E se essa coisa vai se estendendo no tempo, chega a se transformar até em indiferença. Quando se transforma na indiferença, a gente acabou, não existe mais amor. E nessa hora, quase sempre só resta o término, o fim do relacionamento. E lógico que não é isso que a gente quer. A gente está aqui para refletirmos juntos sobre como construir, sobre como a gente se transformar para ter um relacionamento iluminado. Só lembrando, gente, que o que eu falei desde o início desse vídeo, a mudança, a transformação começa na gente. A gente não precisa esperar pelo outro. Se a gente ficar esperando pela mudança do outro, nós já estamos, automaticamente nos conectando com o ego. O ego é que quer isso, ele espera que o outro mude. Porque o ego, ele gosta dessa comodidade, né? Que o outro mude, mas a mudança tem que partir sempre da gente. Começa na gente. Se o seu parceiro continua identificado com a mente,
e com o sofrimento, mas você já se libertou deles, vai ser um grande desafio. Não para você, mas sim para ele. Não é fácil conviver com uma pessoa iluminada, ou melhor, é tão fácil que o ego acha extremamente ameaçador. Essa frase aqui, gente, eu acho incrível. É uma frase perfeita, né? Porque ele, como iluminado, Eckhart Tolle, as pessoas vivem perguntando para ele até hoje. Né? Ele já está bem idoso, mas hoje em dia as pessoas ainda perguntam como é que é o relacionamento dele com a esposa dele, né? Como é que ela consegue, né, se relacionar com você, um ser iluminado? É o que ele está dizendo aqui, né? Se o ego estiver tentando dar as ordens, é super difícil. É um desafio assim gigantesco. Mas se você coloca o ego no lugarzinho dele, onde ele tem que ficar, se torna a coisa mais fácil do mundo. Porque um ser iluminado, como na perspectiva do Eckhart Tolle, sempre lembrando que quando eu falo isso, eu falo de consciência expandida. Eu digo iluminação como consciência expandida. Uma pessoa que tem uma consciência mais expandida, ela não vai guerrear, ela não vai discutir, né? Ela não vai ficar julgando, culpando. Ou seja, é uma presença leve, né? Uma pessoa que traz muita leveza no ser. Então, é o que ele está dizendo, é tão fácil conviver com uma pessoa assim, né? Uma pessoa que seja leve. Você quer estar perto dela, percebe? A gente pensa até na pessoa de Jesus, por exemplo, né? Que era uma pessoa super cativante. Né? Você quer estar perto dessas pessoas, é fácil conviver com elas. Porém, né, se você deixar o ego falar, vai se tornar um desafio assim do outro mundo. Essa é a ideia que ele está trazendo aqui, que é sutil, mas ao mesmo tempo é linda, gente. Eu acho maravilhoso isso que ele está falando. As pessoas que têm consciência expandida são as mais fáceis de conviver, porque elas são da paz, elas são tranquilas, elas sabem ouvir, né, elas se conectam com muita amorosidade. Então é muito bom estar com elas, mas na convivência mais íntima, você precisa se desarmar, você precisa jogar fora toda a influência do ego. E para isso é preciso transformar a si mesmo. Você precisa se transformar para que essa convivência seja harmoniosa, seja pacífica, tá bom? Lembre-se de que o ego precisa de problemas, disputas e inimigos para fortalecer o sentido de separação de onde tira a sua identidade. A mente do parceiro não iluminado ficará profundamente frustrada porque não encontrará resistências às suas posições rígidas, o que significa que ela vai se tornar insegura e enfraquecida, além do perigo de essas posições desabarem todas juntas, resultando na perda do seu eu interior. O sofrimento do corpo pedirá uma resposta, mas não irá obtê-la. Sua necessidade de discussões, dramas e disputas não será atendida. Mas atenção, algumas pessoas que são fechadas, retraídas, insensíveis ou distanciadas dos sentimentos podem imaginar que são iluminadas e tentar convencer os outros disso. Elas podem sustentar que não existe nada errado com elas e que o erro está no parceiro. Os homens têm mais tendência a agir assim do que as mulheres. Talvez vejam suas mulheres como irracionais ou emocionais, mas se você consegue sentir suas emoções, não está muito distante do radiante eu interior que está logo ali sobre elas. Se você age mais com a cabeça, a distância é muito maior e você vai precisar colocar emoção no corpo antes de poder alcançar o corpo interior. Ou seja, isso aqui é um parágrafo bem longo, né? Ele logo completo para poder a gente refletir um pouquinho sobre o que ele está colocando aqui. Né? Que ele está falando sobre, às vezes, as pessoas que são mais reservadas, né? Elas pensam que já estão iluminadas, às vezes não, né? Porque a iluminação não tem nada a ver com a pessoa ser mais calada, né? Ser mais retraída, não. Na concepção do Eckhart Tolle, a iluminação, o ser iluminado, é aquele que não tem, né, essas influências do ego, né? Não tem essas resistências que o ego oferece, né? Que são o julgamento, culpa, né? De você se colocar como vítima, entre outras coisas. Para que você se torne essa pessoa assim, que seja iluminada, você não precisa alimentar essas coisas, né? Que são do ego. É o que ele está colocando aqui.
E uma das coisas que eu acho bem fundamental de a gente comentar, ele fala sobre os homens serem mais assim do que as mulheres, porque os homens eles são mais racionais, os homens eles usam muito mais o lado da mente, né, para enfim ter uma mente mais lógica, né? Os homens são muito mais lógicos, mentais, para eles é mais difícil do que para as mulheres, atingir essa consciência mais expandida. A sessão que vai vir depois, né, a próxima sessão, fala sobre isso. As mulheres elas estão mais próximas da iluminação do que os homens, porque as mulheres elas são mais sentimento. Naturalmente as mulheres elas deixam aflorar mais o lado dos sentimentos do que os homens, né? Então assim, o que ele está colocando aqui é muito interessante, né? Quando a pessoa ela está no ego, ela tenta brigar, ela quer guerra, né? Só que se você está na paz, se você está na serenidade, né? Você está conectado com o seu ser interior, essa briga, essa vontade de discutir vai voltar tudo para ela. E às vezes a pessoa ela fica com mais raiva ainda, né? Ela quer que você reaja, quando você não reage, volta tudo para ela. E aí a raiva duplica, triplica, né? Quem nunca já viu isso, né? Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes, né? A pessoa querendo a discussão, você fica impassível, e aí a pessoa ela quer que você reaja, aí chega um momento que ela se rende. É o tal do surrender, né? Ela vai se render à própria inconsciência. A inconsciência dela faz com que ela se renda, e aí ela, enfim, não consegue mais, né, brigar. Né? Tem aquela velha expressão, né? Falando isso eu me lembrei daquela expressão super conhecida, que diz, né? Quando um não quer, dois não brigam. É mais ou menos isso o que o Eckhart Tolle está nos trazendo. Quando um não quer, quando um está nessa conexão com o ser interior, não tem como haver brigas. Você vai fazer com que ela seja cortada antes de acontecer. Então essa é a proposta. É isso que o Eckhart Tolle está querendo nos ensinar. E ele faz isso de forma maravilhosa, né? De forma simples, né? São muito simples de entender essas palavras que ele está trazendo. Basta que você retire as suas resistências, jogue fora suas resistências. Dessa forma, você vai conseguir se conectar com o seu ser interior. E assim, vai começar o seu processo de autotransformação, para que você se conecte de coração para coração e possa ter esse relacionamento iluminado. Se não houver uma emanação de amor e de alegria, uma presença completa e uma abertura na direção de todos os seres, então não é iluminação. O outro fator indicativo é o modo da pessoa se comportar em situações difíceis ou desafiadoras, ou quando as coisas vão mal. Se a sua iluminação é uma ilusão egóica do eu interior, a vida logo vai lhe aprontar um desafio que fará aflorar a inconsciência sob qualquer forma: medo, raiva, defesa, julgamento, depressão, etc. Se vocês tiverem um relacionamento, muitos desses desafios vão se manifestar através do seu parceiro. Por exemplo, uma mulher pode ser desafiada por um homem indiferente, que vive quase exclusivamente em seu próprio mundo. O desafio está na inabilidade dele em ouvi-la, em não dar a ela atenção e espaço para ser alguém, decorrente da falta de presença dele. A ausência do amor no relacionamento, que normalmente é mais percebida pela mulher do que pelo homem, vai desencadear o sofrimento pela mulher, na mulher. Através dele, ela vai atacar o parceiro, culpando, criticando, atribuindo-lhe o erro, etc. Agora, o desafio passou a ser dele, para se defender contra a agressão desencadeada pelo sofrimento dela, que considera totalmente sem razão. Ele vai se aferrar cada vez mais às suas posições mentais, enquanto se justifica, se defende ou contra-ataca. Isso, no fim, pode até mesmo vir a ativar o sofrimento dele. Quando as duas partes foram dominadas, é sinal que atingiram um nível de profunda inconsciência. Isso não vai ceder até que as duas partes tenham se abastecido de muito sofrimento e entrado então no estágio de calmaria, até que tudo volte a acontecer. Ou seja, aqui nesse parágrafo bem longo, né, ele dá um exemplo
assim concreto, né, de um homem que é meio indiferente, né, que não tem assim muita sensibilidade, né, e a mulher quando ela é super sensível, ela fica achando, poxa, se essa pessoa não me ama, ela vai logo na guerra, né, na guerra do ego. Ela fica culpando, criticando, ela pensa que sei lá, o namorado, o esposo, não está dando a atenção que ela merece, né? Ela vem muito com esse discurso, né, de não merecimento. Poxa, eu faço tudo por ele, ele não faz nada por mim, não me ama, não demonstra carinho, amor. E aí vem toda uma discussão. E aí ele fala, né, até que chega um extremo da inconsciência, né? E aí quando vai para os extremos, aí depois vem um estado de calmaria, né? Isso daqui é super interessante porque a gente sabe que no nosso mundo tem essas dualidades, né? E que a gente tem as polaridades, né? Quando você vai para um extremo de algo, logo em seguida você vai para o outro polo, né? Quando você vai para o extremo da inconsciência, depois vem a calmaria e aí começam novos ciclos, né? Isso daqui é a inconsciência em ciclos, né? O que ele está falando a partir desse exemplo é isso. E o que tem de casais, gente, que se conecta dessa forma é uma coisa assim impressionante, né? E assim, isso não é um relacionamento iluminado. Um relacionamento iluminado não fica nesses ciclos, né? De um auge de ignorância e de conflitos para depois um período de mil maravilhas de lua de mel. Não. Os relacionamentos que são dominados pelo ego é que são assim. Tem pessoas, gente, que são viciadas nisso. Eu comentei um pouco sobre isso no outro vídeo. Elas sentem como se fosse uma adrenalina no corpo, né? De ter conflitos, de brigar e depois fazer as pazes. E o casal vai fazer uma viagem romântica. Tem uma galera que faz isso. Assim, nada contra, eu não estou julgando aqui. Eu estou só constatando um fato. Isso acontece. Só que isso não é um relacionamento iluminado, né? Na perspectiva do Eckhart Tolle. Porque ele está dominado por esses ciclos. E esses ciclos onde vai ter o auge da guerra e depois o auge do paraíso, né? Isso é desgastante. Isso é muito desgastante. Então que a gente consiga identificar, né, esse tipo de padrão, porque é como um padrão que vem do ego, identificar para poder transformar. É dessa forma que a gente vai mudando e se transformando para poder ter um relacionamento iluminado, tá bom? Essa é uma das partes bem tranquilas, né, dessa sessão, como eu tinha comentado para vocês no início, né, que é uma leitura um pouco extensa, mas muito fácil, né? Ele escreveu de uma forma muito simples, que qualquer pessoa que estiver lendo com atenção consegue entender, né? A gente já está meio que se encaminhando para o final. Ele diz assim: cada desafio, como o que descrevi acima, contém uma oportunidade disfarçada para atingirmos a salvação. Por exemplo, a hostilidade da mulher pode se tornar um sinal para o homem sair do estado identificado com a mente, despertar no agora, estar presente, em vez de ficar cada vez mais inconsciente. Ou seja, esse conflito que ele exemplificou aqui é para que o homem ele comece a ter mais sensibilidade e que a mulher, que ela é muito assim dominada pelos sentimentos, ela começa a ser um pouquinho mais racional, percebe? Isso aqui, gente, é tão interessante porque as pessoas elas falam que os opostos se atraem, né? Isso daqui, desse exemplo dele, a gente pode trazer um pouquinho dessa ideia dos opostos se atraem, porque um cara que é muito racional, a tendência dele é atrair uma mulher que seja super emotiva, né? Que chore por qualquer coisa, para poder ele aprender com ela a ser mais sentimento, a demonstrar mais os sentimentos. E a mulher, quando ela é extremamente emotiva, chora direto por qualquer coisa, ela vai atrair um cara super mental, super racional, que vai fazer com que ela seja mais centrada. Porque tem um lado positivo do você ser racional, de você ser mais mental. Você consegue ser proativo, né? Você consegue ser bastante objetivo, você não tem rodeios, na hora de falar você fala na lata. E aí a mulher, quando ela é muito emotiva, convivendo com um homem assim, ela vai aprender um pouquinho disso que é positivo, né? De você não ficar fazendo 1001 rodeios para dizer o que você sente. A mulher vai aprender a ser mais um pouquinho mais racional e o homem vai aprender a ser mais sentimento, né? Trazer mais o sentimento à tona.
E se os dois estiverem realmente com esse desejo genuíno de transformar esse relacionamento num relacionamento iluminado, maravilha. Eles têm tudo para evoluir juntos e talvez até ser um relacionamento para a vida toda, né? Então, que isso fique claro, né? A partir desse dia que eu estou falando agora, né? De você aprender com a pessoa, né? O oposto, né? Do que você é em termos de personalidade e tudo mais, é uma oportunidade de crescimento para os dois, um crescimento mútuo. É bacana isso, gente? Eu acho maravilhoso. Em vez de ficar cada vez mais inconsciente, em vez de ser o sofrimento, a mulher poderia ser o saber que observa o sofrimento emocional em si mesma, acessar o poder do agora e iniciar a transformação do sofrimento. Isso irá evitar a projeção compulsiva e automática do sofrimento para o mundo exterior. Poderia expressar os seus sentimentos para o seu parceiro. Naturalmente, não há uma garantia de que ele vai escutar, mas é uma boa oportunidade para ele se tornar presente e quebrar o ciclo doentio de uma representação involuntária de seus velhos padrões mentais. Se a mulher perder essa oportunidade, o homem poderá observar a sua própria reação emocional e mental ao sofrimento dela. A maneira como ele se coloca na defensiva, em vez de ser a reação. Poderá então identificar o momento em que começa o seu próprio sofrimento e trazer consciência às suas emoções. Assim, um espaço de consciência pura, claro e sereno passaria a existir. O saber, a testemunha silenciosa, o observador. Ou seja, o que ele está falando aqui é isso. É que no conflito existe essa oportunidade de você estar presente, se conectar com o agora, com o poder do agora, e assim você identificar na hora que você está na reatividade, para que você não reaja com os padrões que você já tinha antes, né? Porque, como eu tinha comentado, né? Se você tem a outra pessoa como um mestre para lhe ensinar aquilo que você ainda não tem desenvolvido em você, né? Quando vem conflitos, você pode identificar, né, com esse olhar de observador. Se você estiver atento, presente, né, estiver no agora, você consegue fazer com que antes de você entrar na reatividade, você quebre isso e possa ser o observador. Quando você consegue ser o observador, maravilha, né? Você não vai entrar em grandes conflitos, né? O conflito não vai virar confronto, né? Utilizando outras palavras, tá certo? É que ele já vai se encaminhando para o final. Essa consciência não nega o sofrimento e, mais do que isso, está além dele. Permite que o sofrimento aconteça ao mesmo tempo que o transforma. Ela tudo aceita e tudo transforma. A mulher poderia facilmente se juntar a ele nesse espaço através da porta que acabou de ser aberta. Qual é essa porta? É a porta da consciência, né? A cada conflito, né? Cada experiência que você passa, assim, que você sente que o ego está querendo dominar, abre uma porta de acesso para o eu interior. A cada conflito, a porta do eu interior ela se abre. Você pode entrar por ela e você pode ficar na defensiva, né? Mas ela está sempre lá, só esperando que você abra. Não é bacana isso? Então, assim, com isso a gente encerra essa parte, né, que é super bacana, né? Muito do que eu falei aqui, assim, até dessa sugestão, né? Se ficou meio obscuro, você não conseguiu compreender tudo agora, quem sabe depois você volta em alguma parte do vídeo para assistir de novo, né? Porque tem muitas coisas sutis no que eu falei aqui, né? Que essa é uma sessão bastante longa desse capítulo, né? Então muita coisa talvez tenha ficado meio perdido, você não tenha entendido com tanta clareza, né? Então esse é um vídeo que vale a pena depois você voltar alguma parte dele para assistir outra vez, né? Para poder compreender bem, né? Como se conectar com esse ser interior, se transformar para a partir da autotransformação, você conseguir se conectar de ser para ser, de coração para coração, e assim você nutrir, alimentar e desenvolver um relacionamento iluminado, tá bom, gente? Então com isso a gente encerra essa parte.
E no próximo vídeo a gente vai falar muito sobre o que eu já comentei um pouquinho. É sobre a iluminação, ela está mais próxima do feminino, das mulheres, do que dos homens, né? Então, continue acompanhando porque a gente ainda vai ver muitas coisas super bacanas sobre esse capítulo 8, né, que é o capítulo dos relacionamentos iluminados, tá bom? Então, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.